No vídeo anterior nós conversamos sobre a importância dos mentores na vida de um líder que está no processo de desenvolvimento. Como é central você levantar pessoas que tenham um conhecimento especializado, experiências enriquecedoras que possam ser compartilhadas com os líderes aprendizes do PDL. Isso ajuda, a gente tem que ter treinamentos, nós temos que ter ações fora da sala de aula e dentre essas ações, a mentoria é uma das mais valiosas. Agora, eu quero falar de uma coisa ao contrário disso, que é também trazer um pouco desse tipo de relação para a vida dos próprios líderes aprendizes, mas eles como formadores, orientando outras pessoas. Líderes aprendizes precisam ter gente não necessariamente subordinada a eles, mas lideradas por eles. Eles precisam ter projetos ou trabalhos ou estar à frente de áreas em que tenham de cuidar de outras pessoas, se responsabilizar por outras pessoas. Isso é central. Eles aprendem muito quando estão à frente de uma equipe de trabalho. A gente até diz, que uma das missões delicadas, você lembra que eu falei a respeito disso logo lá no início do nosso curso, uma das missões delicadas é dirigir uma primeira equipe de trabalho. Muitas vezes nós enxergamos alguém com um potencial de liderança absurdo, mas quando a gente olha a história dessa pessoa, ela não teve à frente de um time com 10 outros liderados. E se a gente quer que essa pessoa se desenvolva, eu tenho que, de alguma maneira, ajudá-la a passar por essa experiência. Então, responsabilizar os líderes aprendizes por outros seres humanos é um papel importante. Você tem que prever isso em alguns momentos do PDL, principalmente quando você tem gente ali dentro que tem um papel de articulação, mas ele não é um líder formal, Ele não é um coordenador, um gerente, mas ele está no PDL porque ele lidera assim. Só que essas pessoas com as quais ele lida não são subordinados e ele precisa, em alguns momentos, sentir o seguinte: não, essas pessoas são sua responsabilidade. E talvez isso não vai acontecer numa área, mas pode acontecer no projeto e você tem que fazer isso. Eu até contei uma história no livro que eu quero trazer aqui também, que fora do ambiente empresarial, eu tenho um trabalho de desenvolvimento de liderança dentro da Igreja Católica, já há algum tempo, tem até um livro publicado a respeito, quem quiser conhecer, se chama A Arte de Liderar na Igreja, em coautoria com o padre Romão Martins. E uma das coisas que guia esse trabalho, de formação nas igrejas, nas paróquias, nas comunidades, é o quê? A gente vai fazer muitas vezes um PDL, conduzimos inclusive um PDL com 6 meses nessas comunidades, só que tem sempre alguém com papel central lá. A gente vai formar, por exemplo, 50 pessoas. Nós subdividimos em grupos de 5, que são cuidados por uma pessoa que a gente chama de facilitador. Ao longo do PDL, esse facilitador, ele segue com a pessoa, o tempo todo. E ele procura ser o elo do trabalho de quem está numa formação objetivamente em sala com o participante lá na ponta. E por que eu estou contando essa história? Porque geralmente essa pessoa que é o facilitador, que se responsabiliza por algumas outras que estão em formação, essa pessoa já esteve no PDL 1 ano antes. E por que ele é trazido para esse papel? Exatamente porque antes ele assistiu o curso, agora ele vai ajudar outras pessoas a cumprirem a jornada de desenvolvimento delas. E o que a gente ouve ao final desse trabalho por parte dos facilitadores? Nossa, eu aprendi demais, porque eu tive que ensinar outras pessoas. E daí eu resgato de novo a pirâmide da aprendizagem, A maior retenção ocorre quando você ensina o outro. Por isso ser professor é importante, por isso se responsabilizar por um time é importante e a gente tem que tomar esse cuidado. Mas ele já tem 20 pessoas na equipe dele. Ok, não vai ser um cuidado para esse líder, mas e para os demais? Eles estão passando por esse tipo de experiência? E a gente diz até muitas vezes, olha, se ele não tiver uma equipe para liderar, dificilmente ele vai aprender a dar feedback, dificilmente ele vai aprender a destrinchar o trabalho, pegar um trabalho e entregar tarefas para diferentes pessoas e até mesmo avaliar o resultado desse tipo de trabalho. E especificamente no PDL, o que você pode fazer? Várias das tarefas que são realizadas fora da sala de aula, subdivide também em grupos de 4, 5 pessoas no máximo e peça para que eles elejam a cada tarefa alguém
que vai exercer o papel de liderança. No próprio PDL, eles já vão ter que se responsabilizar pelos colegas, eles já vão ter que conduzir aquele projeto, que é um projeto de aprendizagem, mas que guarda semelhança, é claro, com o que precisa ser feito no dia a dia. A liderança de outras pessoas é apenas uma das perspectivas da liderança. Você se recorda, logo no início, primeiro vídeo do curso, eu falava sobre isso. Nós temos ainda a liderança de si mesmo e temos a liderança do negócio. No entanto, nós não podemos esquecer da importância da liderança de outras pessoas e de como nós temos que fortalecê-los como líderes que influenciam gente em todas as dimensões. Afinal de contas, liderança é, acima de tudo, fazer grandes coisas por meio de outras pessoas.